Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta terça-feira da 9ª semana do tempo comum, desejando que o seu dia seja abençoado, conduzido por Deus, iluminado pelo Santo Espírito. Para rezarmos melhor, ouvindo o que Deus quer nos falar e a Igreja nos ensinar, invoquemos o Espírito Santo Paráclito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 6 de junho, meu irmão, minha irmã, a Igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em São Marcos, no capítulo 12, nos versículos de 13 a 17. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus que alimenta a nossa alma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nesta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos este Santo Evangelho que nos apresentam dois grupos distintos, mas que decidem se unir para pegar Jesus numa armadilha.
Os grupos são os fariseus, líderes religiosos do povo de Israel, do povo judeu, e o outro grupo são os herodianos, os partidários de Herodes, um grupo mais ligado ao império. Pessoas que procuram fazer a vontade de Roma, estão voltados para fazer o trabalho do império opressor. Dois grupos distintos e até inimigos, por que não dizer? Mas que se unem num propósito de derrubar Jesus. Por isso lançam esse dilema. É lícito ou não pagar o imposto a César, o imposto ao imperador, a Roma, o império opressor? É óbvio que os fariseus não eram satisfeitos em pagar o imposto, porque pagar o imposto a Roma significava ser escravo de Roma, ser submisso ao império, o império pagão, um império opressor. Por outro lado, não pagar significaria também mais opressão, um peso maior sobre o povo, perseguição e morte até. Os herodianos, por sua vez, eram a favor do pagamento desse imposto, porque eles eram como que usando uma expressão bem popular, não é? Os puxa-sacos do império. Era assim que se sentiam os herodianos, aprovando o que vinha de Roma, sempre. Por isso se juntam para pegar Jesus nessa armadilha. Primeiro elogiam Jesus, dizem que ele é sábio, que ele tem discernimento, que ele conhece as coisas, e aí lançam a pergunta: é lícito ou não pagar o imposto a César, ao império, ao imperador? A verdade, meu irmão, é que queriam pegar Jesus de qualquer forma. Se Jesus dissesse: é lícito pagar o imposto, os fariseus iam arrumar um motivo para dizer: ele não é um Messias verdadeiro. Porque um Messias verdadeiro, aquele que nós esperamos, não estará nunca do lado do império opressor. Então ele é um falso Messias, é um mentiroso. Porém, se Jesus dissesse: não deve pagar o imposto a César, os herodianos estavam ali para denunciá-lo por traição, por alguém que está causando tumulto e que está indo contra o império que domina. Por isso Jesus, com muita sabedoria, diz: onde está a moeda do imposto? Deixe-me ver. De quem é a inscrição e a figura que está aqui nessa moeda? Ao que respondem: é de César, é do imperador. E Jesus diz: então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo: entreguem essa moeda a César. Isso pertence a ele. Mas deem a Deus o que é de Deus. A dignidade da pessoa, a liberdade, a expressão religiosa, o amor a Deus e ao próximo, a terra que não é de César, mas é de Deus.
Entreguem a Deus o que é de Deus e deem a César o que é dele. Na verdade, essa palavra de Jesus é uma palavra revolucionária, no sentido positivo da palavra. Ele exorta aqueles que o estão ouvindo a entregar a Deus a própria vida, a confiar mais em Deus, a não se deixarem abater pelas intempéries deste mundo, desta terra, a cultivarem o amor a Deus, entregando-se a si mesmos ao serviço de Deus. Ao imperador, que lhe deem a moeda, mas não a vida. Ao imperador, que lhe deem a moeda, mas não a liberdade. Dessa forma, Jesus responde de modo coerente, deixando de boca aberta os seus ouvintes que não tiveram argumento para condená-lo. Meu irmão, minha irmã, essa palavra é para nós também. Dar a Deus o que é de Deus. Nossa vida é de Deus. Nossa história é de Deus. Nós somos apenas administradores das coisas de Deus. Nossa família é de Deus. Nossos trabalhos são de Deus. Tudo pertence a Deus. Nós pertencemos a Deus. Oxalá tomemos sempre mais consciência disso. Que Jesus nos ajude. Que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu em recompensa um dia me darão. Vós sois meu pastor.